temos uma página que é a 77, 78. E nela temos o seguinte: um padrão, os negócios inovadores. Em vez de achar soluções novas para problemas conhecidos, eles tentam achar problemas novos. Para um problema novo, a primeira ideia, a mais óbvia, já basta. Quanto mais dedicada for a sua pergunta, mais preguiçosa pode ser a sua resposta. No meu primeiro livro, uma das poucas ideias que eu acho que sobreviveram foi a matriz da ideia. A matriz da ideia foi um framework que eu criei, um framework assim, muito simples, mas que ele nos dá uma boa orientação. Um framework que nos ajuda a entender se a gente tem uma ideia empreendedora. Porque uma ideia não é só um insight, não é só um lampejo, não é só uma epifania. Uma ideia ela tem uma estrutura, tem um início, meio e fim. São 8 pontos e um dos pontos é qual é o problema, né? Qual é o problema que a gente está resolvendo. Quando eu morei no Vale do Silício, uma das coisas que ficou mais incutidas em mim, de tanto que a gente tinha lá papos com VCs e pitches de startups, era essa ideia de empreendedores mais experientes e mais novatos. O mais novato, normalmente, ele parte da ideia. E a ideia vai procurar um problema. O mais experiente, ele parte do problema. E encontrando um problema, ele parte para a ideia. E foi aí que eu comecei a me dar conta que é muito mais difícil resolver um problema que todo mundo está resolvendo. A ideia precisa ser infinitamente mais diferenciada se a gente está num oceano vermelho, do que se eu tiver a capacidade de encontrar um problema novo, um problema que pouca gente está explorando, porque nesse caso, a primeira ideia, como eu falei ali, a mais preguiçosa, já está num oceano azul. E aí eu coloco ali, né, que quanto mais a gente puder, mais a gente tem que se dedicar à pergunta. Isso tem muito a ver com a nossa forma de enxergar educação, aprendizagem, escola e conhecimento. Imaginem vocês que a gente passa aí pelo menos 10, 12, 15 anos talvez da nossa vida com uma lógica de múltipla escolha. Uma lógica excludente, né? Em que eu vou ensinando para o meu cérebro que quando eu marco A não pode ser B, quando eu marco B não pode ser C, quando eu marco C não pode ser D, e quando é mais de uma coisa, por exemplo, letra E, todas as anteriores, ou nenhuma das anteriores, eu ainda assim tenho que apelar para um reducionismo de uma opção só. Então eu estou o tempo todo exercitando a busca pela única resposta certa, o que me faz acreditar não só no valor da resposta, como no valor da única certa e a exclusão das demais, entrando num lugar de não coexistência, assuntos que a gente já falou aqui. E poucas vezes a gente fala do poder da pergunta. O Ronaldo Lemos, que é um dos maiores pensadores de inovação, de futuros, de tecnologia do Brasil. Ele dá aula nos Estados Unidos e até onde consta,
chegou a mim essa informação. Nessa era de ChatGPT, ele está dando pontos, ele está destacando alunos e alunas que fazem boas perguntas. Se você fizer uma boa pergunta durante a aula, você ganha mais nota. O TED que eu mais sou fascinado de todos os grandes TEDs que existem na plataforma é de um cara chamado Stuart Farenstein. O Stuart Farenstein, ele lecionava, não sei se ainda leciona, mas lecionava uma disciplina sobre ignorância. O título da disciplina era Ignorância. E isso, por si só, é extremamente provocativo. E nessa disciplina, ele tentava mostrar às pessoas que, diferente do que nos ensinaram, o caminho não é sair da ignorância para o conhecimento. O caminho é sair do conhecimento para a ignorância, mas não a ignorância ruim, aquela ignorância que a gente conhece, né, comumente. Uma outra ignorância, uma ignorância mais sofisticada. Essa ignorância mais sofisticada é a capacidade de fazer melhores perguntas. Então, o que ele está querendo dizer é que quanto mais conhecimento eu tenho, mais capacidade de fazer melhores perguntas eu tenho. E é isso que nos leva ao futuro, é isso que nos leva a novas descobertas, é isso que nos leva à inovação. Eu acho esse raciocínio sensacional. Isso quer dizer que, diferente do que a maioria de nós intui, o conhecimento não é um copo em que quanto mais água eu coloco, mais repertório eu tenho. Como se um dia eu fosse saber tudo de matemática e a água fosse transbordar o copo de matemática. Na verdade, quanto mais água eu coloco, maior o copo fica. Quase como se a proporção de água no copo fosse sempre a mesma. A diferença são os volumes de água e os tamanhos dos copos. Então, se a gente quer fazer um negócio inovador, talvez a gente tenha que, antes disso, ter um conhecimento tão interessante desse universo, ter um repertório tão diferente das pessoas que ali estão, porque isso talvez nos leve a melhores perguntas, a perguntas inéditas, a perguntas originais. E essas perguntas originais podem nos permitir chegar num problema igualmente original. E um problema igualmente original talvez nos leve a uma solução preguiçosa que vai ser muito mais inovadora do que as ótimas ideias de problemas já brutalmente estressados.